Todo vídeo que fala sobre soft skills aqui no YouTube, você vai ver que ele mais ou menos fala a mesma coisa. O que são soft skills, a diferença entre hard skills e soft skills, a importância das soft skills, e elas realmente são importantes, vou falar disso mais adiante. E aí começa uma lista de soft skills que depende do vídeo. Soft skills mais importantes para 2025, para 2026, para a área X, para a área Y, e é mais ou menos a mesma coisa. Mas você já reparou que tem uma série de confusões aí, por exemplo, quando a pessoa vai listar esse conjunto de soft skills. Por exemplo, liderança sempre aparece como uma soft skill muito importante. E comunicação também aparece como uma soft skill importante. Ué, mas espera aí, mas comunicação não faz parte de liderança? Aparece, por exemplo, aparece outras soft skills como escutativa. Espera aí, escutativa não está dentro de comunicação, mas o líder também que não tem que ter escutativa? Que confusão toda é essa? Enfim, é muito confuso, e aí nesse ponto você pode até ter notado a confusão, mas se pergunta, mas tá, e daí? E eu com isso? O problema é que essa confusão dificulta o aprendizado das soft skills, que não são muito fáceis de serem aprendidas, adquiridas. Porque na medida em que você, por exemplo, eu tenho que aprender liderança. Tá, mas por onde eu começo a aprender a liderança? E aí você pode acabar aí se sentindo perdido e desestimulado para aprender soft skills. A ideia desse vídeo é justamente esclarecer essas e outras confusões e te dar dicas valiosas de como aprender soft skills. E uma dica que você não vai encontrar em muitos vídeos aqui do YouTube. Vamos lá? Bom, começando a esclarecer todas essas confusões, toda essa bagunça, a primeira coisa é, por que isso acontece? Acontece porque o conceito de soft skills, essa ideia, não nasceu na área acadêmica, que as coisas são mais sistematizadas, nasceu no campo profissional. Pois é, nasceu nos anos, início dos anos 70, junto com os militares americanos. Por incrível que pareça, eles perceberam que, embora as tropas, os soldados tivessem o mesmo treinamento, usassem as mesmas máquinas e equipamentos, o desempenho das equipes era muito diferente, e o que explicava isso eram essas habilidades de lidar uns com os outros, e a partir daí surgiram, eles foram colocados nos manuais e se difundiram aí não só para o campo profissional, né, para o mercado, para as empresas, mas hoje em dia estão toda a vida, né, toda a nossa vida em sociedade. E esse termo aí, soft skills, porque habilidades leves, né, em contrário das hard skills, você já sabe nos outros vídeos, que é o que você não aprende em cursos regulares, né, na faculdade, cursos de idiomas, cursos técnicos, você aprende toda a sua formação escolar está em cima de hard skills, e as habilidades leves, né, essas soft skills, que têm outros nomes também, isso é confuso, você vai encontrar aí gente falando como people skills, vai encontrar gente tratando como power skills, você vai encontrar termos em português como habilidades interpessoais, socioemocionais, tudo termos, uma diferente terminologia para o mesmo conceito. Então, quando se fala de soft skills, trata-se de um conjunto de habilidades cognitivas, socioemocionais, comportamentais, que faz com que a gente lide melhor consigo mesmo, com os outros, e consiga, através dessas interações, produzir melhores resultados. Essa é a definição mais sintética, a melhor definição que eu já vi, que eu já encontrei para soft skills. E como eu falei para vocês, elas são importantes. Por que elas são importantes? Porque pesquisas no LinkedIn, pesquisas no Fórum Econômico Mundial, todas essas estão demonstrando uma tendência para valorização dessas soft skills na contratação de pessoas. É aquele jargão que já ficou conhecido, você contrata pelas hard skills e demite pela ausência de soft skills, ou quando você está fazendo um processo seletivo, se alguém conhece a pessoa, você pergunta, mas fulano ou fulana é gente boa? Então essa é uma representação de como essas soft skills estão se tornando importantes para as empresas, no mundo corporativo. E você, nessa altura, também se pergunta, mas espera aí, não é importante inteligência artificial, tecnologia? Sim, isso é importante, só que é até um pouco contraintuitivo. À medida que eu avanço mais na tecnologia, mais se tornam necessárias habilidades para lidar com gente. Tem já estudos aí sendo desenvolvidos, por exemplo, com programadores, que os programadores que têm mais sucesso, que são de tecnologia, são justamente aqueles que sabem lidar melhor consigo mesmo e principalmente com as outras pessoas. Dito isso, vamos
para a dica que você não encontra por aí, que é qual é a diferença entre esses soft skills, como é que eu organizo, como é que dá para organizar toda essa bagunça dos tipos de soft skills. Para isso, você está vendo aí na tela uma tabela que eu classifiquei. Essa não é uma classificação de estudos, é uma classificação que eu criei para o melhor entendimento, que você tem o que eu estou chamando de habilidades fundamentais aqui na parte esquerda da tabela, que trata-se aí de habilidades como escutativa, pensamento crítico, identificar com as próprias emoções, lidar com as próprias emoções, motivar-se, criatividade, solução de problemas, enfim. Essa não é uma lista exaustiva, mas ela é uma lista que identifica habilidades primordiais, habilidades que são como tijolos que vão construir outras soft skills mais complexas, né? Estão com o nome de habilidades mais complexas, que, por exemplo, gerenciar conflitos, persuadir, negociar, que, por sua vez, elas também compõem habilidades super complexas que, por exemplo, temos a liderança, trabalho em equipe, condução de grupos. Então, vamos lá. Para liderar, eu preciso ter a habilidade de gerenciar conflitos, de persuadir, negociar, tá? E receber feedback, ter conversas difíceis. Tudo isso te ajuda ou é necessário para liderar. Só que quando, por exemplo, eu tenho uma habilidade de gerenciamento de conflitos, eu preciso utilizar habilidade de escutativa, eu preciso identificar e lidar com as minhas próprias emoções, identificar e lidar com as emoções dos outros, eu preciso, às vezes, caprichar numa linguagem corporal, uma linguagem às vezes persuasiva. Então, observem como não posso sair direto de liderança e achar que eu vou aprender liderança. Eu preciso decompor ela nas habilidades complexas e, por sua vez, nas habilidades fundamentais, nos tijolos que vão construir todas essas habilidades necessárias para liderar. Então, como é que você aprende soft skills da melhor forma possível? Você tem primeiro um diagnóstico orientado aí pelas habilidades super complexas e pelas complexas, e aí, mas o que você vai desenvolver são as habilidades fundamentais, essas que são mais importantes. E dica valiosa: não procure, não tente desenvolver 10 soft skills ao mesmo tempo, mesmo 5 não vai funcionar. Eu recomendaria para você no máximo 3, mas se você quer aprender de verdade, fixe em uma por vez. Você faz o seu diagnóstico, sei lá, estou precisando desenvolver liderança. Tá, em liderança, o que está faltando para você? Sei lá, feedback. Aí você vai, tá, mas feedback, que habilidades fundamentais eu preciso para dar e receber feedback? Lidar com minhas emoções, lidar com as emoções dos outros, preciso ter escutativa, raciocínio crítico, enfim. A partir desse diagnóstico, você escolhe uma por vez. E você vai treinar essa soft skills até que ela esteja totalmente automatizada. Vamos então no passo a passo. Faz o diagnóstico, vê que soft skill, até você chegar na soft skill fundamental que você precisa aprender. Aí você vai na teoria, vai na parte de cognição, na parte da teoria, você lê livros, você textos, vê vídeos aqui no YouTube, até que você compreenda o máximo possível sobre aquela habilidade. E aí você precisa de alguém também que te dê um exercício prático para que você possa ir praticar, treinar no seu dia a dia, seja ele corporativo, seja ele no seu dia a dia pessoal, e você vai treinando aquilo ali. Após cada aplicação, você tem que fazer um exercício, o que funcionou, o que não funcionou, e volta para a teoria, aprimora, fica testando até que aquilo ali seja automatizado. E esquece esse negócio de 21 dias para criar um hábito, que a automatização, na verdade, é você cria um hábito, você automatiza aquilo ali, fica muito simples. Esquece esse negócio de 21 dias, isso vem lá do livro O Poder do Hábito, mas as pesquisas todas mostram que a formação de hábito, isso varia de 3 dias até um ano. Então, depende da pessoa, depende do que você quer automatizar, do hábito que você quer automatizar. Agora, você treinando, você vai conseguir desenvolver proficiência naquela soft skill, aí você passa para outra soft skill. Ah, mas isso é muito complicado, leva muito tempo. Por um lado, sim, não é simples você lidar com gente, lidar consigo mesmo. Então vai demorar algum tempo. Agora eu vou te dar uma boa notícia. Se você perceber, várias soft skills são
comuns, dessas soft skills básicas, dessas habilidades básicas, elas são comuns para habilidades complexas. Então, eu já dei, nos dois exemplos que eu dei aqui, a escutativa está nos dois. E se você for olhar, ela vai estar em três, vai estar na negociação, vai estar em outras soft skills, em outras habilidades complexas. Então, não é tão demorado assim, tão impossível assim. Exige sim que você tenha dedicação, mas talvez esse processo até se torne um pouco divertido. Particularmente, eu gosto bastante quando eu treino, porque a interação com as pessoas fica estimulante, porque não fica aquela coisa monótona, eu me interesso. O que será? Isso vai funcionar? Não vai? Qual vai ser a reação? Então, treine. E aí eu vou dar uma dica que raramente você vai ouvir para desenvolver habilidades interpessoais, nessas soft skills. Você precisa tirar um tempo para não fazer nada. Como assim? Pois é, seu cérebro tem um sistema, chama-se sistema ou rede de modo padrão, que ele é fundamental para desenvolver essas habilidades sociais, e ele só é ativado quando você não está direcionado para uma tarefa. Então, essa história que hoje em dia você tem que estar focado nisso, sempre focado, sempre fazendo uma, duas coisas, isso é errado, porque ele dificulta o seu aprendizado de soft skills. Mas eu vou fazer um outro vídeo sobre explicando melhor essa rede de modo padrão, mas não tem erro. Para você desenvolver habilidades sociais, você precisa, de vez em quando, ativar essa rede de modo padrão. E como você faz isso? Dando um tempo para não fazer nada, você ficar com você mesmo, com os seus próprios pensamentos. Não é só ligar e ver uma série da Netflix, não. Isso descansa de uma forma, mas não descansa, não ativa de uma certa maneira essa rede de modo padrão. Então, e é engraçado isso. Tem um estudo em que as pessoas tomavam choques, né? O estudo, em um determinado momento, as pessoas iam tomando choques, aí perguntou se a pessoa pagaria para não tomar aqueles choques. E as pessoas, algumas delas dizem que pagariam para não tomar choques. Então pegaram só essas pessoas que pagariam para não tomar choques e levaram para uma outra sala em que elas tinham que ficar 15 minutos, elas com elas mesmas, com os próprios pensamentos, sem celular, sem nada. E sabe o que aconteceu? As pessoas começaram. Você tinha um botão, a única coisa que tinha na sala, esqueci de falar, era um botão. E esse botão dava choque. E as pessoas começaram a dar choque. Então, essas mesmas pessoas, olha que doido, as mesmas pessoas que pagariam para não tomar choque, normalmente, elas, deixadas com seus próprios pensamentos, elas com o próprio tédio, né, que isso é o que a gente chama de tédio, elas preferiam tomar choque. Isso é muito impactante. Então, aprenda a ficar você com os seus pensamentos, divagações, não de uma forma patológica, não ruminando coisas ruins, mas de uma forma relaxada, de uma forma tranquila. Isso vai desenvolver também a sua capacidade de desenvolver melhor soft skills. É isso aí. Essas foram as dicas de hoje. E se você ficou até aqui, não esqueça de dar um like no vídeo. Isso não custa nada para você, ajuda tanto aqui para quem produz, como eu, conteúdo de qualidade no YouTube. Então é isso. E se você gosta dessas dicas de liderança com uso do cérebro e neurociência, se inscreva no canal e ative as notificações, que eu trago sempre coisas úteis para a sua liderança, porque eu genuinamente acredito que o mundo precisa de líderes melhores. Tchau!